Imagine aí, um terrível predador que domina os oceanos e seu prato principal são baleias enormes? Pois é, e não é ficção. Estamos falando do megalodon, o verdadeiro titã dos mares, um predador tão letal que faz o tubarão branco parecer um peixinho de aquário. Muita gente acha que ele ainda pode estar vivo nas profundezas do oceano. Mas a ciência conta uma história bem diferente e bem mais fascinante. Hoje você vai descobrir quem era esse gigante, como ele caçava, por que desapareceu. E por que seu desaparecimento é um aviso urgente pra gente hoje. E olha só, os fósseis dele estão por aí, espalhados pelo planeta, como pistas de um mistério paleontológico que envolve mudanças climáticas, guerras subaquáticas e uma queda épica. Se você acha que um megalodon é só um bicho de filme, segure-se na cadeira, porque a realidade é muito mais assustadora e impressionante. Você já ouviu falar do megalodon como se ele fosse um primo gigante do tubarão branco? Pois é, por décadas a ciência achou isso também, mas hoje sabemos que estávamos errados. O nome científico dele era Carcharodon megalodon, como se fosse da mesma família do tubarão branco, mas pesquisas mais profundas mudaram tudo. Estudos filogenéticos modernos, aqueles que analisam a árvore evolutiva dos animais, mostraram que o megalodon, na verdade, pertence a um grupo muito mais antigo, o gênero Otodus. Isso quer dizer que ele não é um ancestral direto do tubarão branco, e sim um ramo paralelo, quase como um primo distante que cresceu demais. Hoje, seu nome correto é Otodus megalodon. Uma mudança que pode parecer pequena, mas revolucionou a forma como entendemos sua evolução. Ele fazia parte da família Otodontidae, uma linhagem de tubarões supermassivos que dominaram os oceanos há milhões de anos, assim como o tubarão branco atual pertencia à ordem Laniformes, os tubarões de nadadeira lisa e metabolismo acelerado. Ele viveu do Oligoceno até o final do Plioceno, cerca de 23 a 36 milhões de anos atrás, e sua extinção marcou o fim de uma era. Imagina um tubarão tão grande que, se fosse colocado na sua rua, ocuparia quase um quarteirão inteiro? Pois é, o megalodon tinha por volta de 17 metros, e alguns estudos sugerem que certos exemplares chegaram a 20 metros de comprimento. Isso é cerca de 3 vezes maior que o tubarão branco atual, o que faz dele o maior predador marinho já registrado na história da vida na Terra, com uma massa estimada entre 50 e 70 toneladas. Podendo chegar a 100 toneladas em casos extremos, ele era pesado como um ônibus articulado, mas ágil como um torpedo. Sua boca gigantesca tinha cerca de 2,7 metros de largura, capaz de engolir um carro popular inteiro. Ou, mais realisticamente, uma baleia jovem. Cada detalhe do seu corpo era projetado para dominar os oceanos sem rival. Os dentes eram sua arma mais temível, triangulares, serrilhados e robustos, chegando a 18 centímetros de altura. O maior dente fóssil já encontrado mede 17,8 centímetros. Ele tinha cerca de 276 dentes organizados em 6 fileiras por maxila, prontos para cortar carne, ossos e cartilagem como se fossem manteiga. E não parava por aí. Ao longo da vida, um único megalodon podia produzir mais de 40 mil dentes, substituindo eles continuamente. Você já imaginou como seria caçar uma baleia? Pois o megalodon fazia isso todos os dias. Ele era o maior predador marinho de todos os tempos. E nada nas águas do Oligoceno ao Plioceno estava seguro. Sua dieta era dominada por baleias primitivas, como Balaenoptera e Cetotherium, além de tubarões menores, golfinhos antigos e até tartarugas marinhas. Ele não só caçava esses animais, ele os desmembrava com precisão cirúrgica. Os ataques eram rápidos, brutais e letais. Estudos com fósseis de baleias mostram marcas profundas de dentes serrilhados nos ossos, provas diretas de que o megalodon atacava órgãos vitais, como nadadeiras e costelas, causando hemorragia massiva em segundos. Seus dentes projetados para cortar carne e ossos não serviam apenas para segurar a presa, eram verdadeiras lâminas biológicas. Uma única mordida poderia arrancar uma tonelada de carne de uma baleia jovem, e ele não era um predador lento. Provavelmente tinha metabolismo homeotérmico, como o tubarão branco atual, capaz de manter sua temperatura corporal acima da água, o que lhe dava energia para perseguir presas em águas mais frias. Isso significa que ele era rápido, resistente e extremamente eficiente. Caçava sozinho, dominava seu território e escolhia suas vítimas com inteligência. Você sabia que os dentes do megalodon já foram encontrados em todos os continentes, inclusive na Antártida? Isso não é coincidência. O rei dos oceanos não tinha fronteiras. Ele dominou os mares tropicais e temperados do planeta inteiro, de canto a canto, como um predador global que escolhia seus territórios com precisão. Seu habitat preferido? Águas rasas, quentes e ricas em vida, perfeitas para caçar e principalmente para dar à luz seus filhotes. Fósseis foram descobertos nos Estados Unidos da América, Peru,
Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Marrocos, Namíbia, Austrália, Japão, era literalmente por todo lado. Isso mostra que ele era um animal altamente adaptável, mas com uma preferência clara, regiões costeiras onde as baleias jovens se abrigavam. Essas áreas eram verdadeiras creches, tanto para as presas quanto, provavelmente, para os próprios tubarões recém-nascidos. E sim, cientistas acreditam que o megalodon também usava essas águas rasas como berçários naturais. Mas aqui vem o detalhe crucial, com o resfriamento global no final do Plioceno. Essas zonas protegidas começaram a desaparecer, o nível do mar caiu, os mares rasos se retraíram e as temperaturas baixaram, justamente o tipo de ambiente que o megalodon dependia para se reproduzir e sobreviver. Enquanto outras espécies migravam ou se adaptavam, ele ficou preso num mundo que não existia mais. Você já ouviu dizer que um megalodon sumiu porque um meteoro o matou? Ou que ele ainda vive nas profundezas da Fossa das Marianas? Pois saiba, isso é pura ficção. A verdade é muito mais sutil e muito mais assustadora. O megalodon não foi assassinado por um monstro. Ele foi abandonado pelo próprio planeta. O resfriamento global do Plioceno foi o primeiro golpe. As calotas polares cresceram, o nível do mar caiu em mais de 100 metros e os berçários costeiros, onde ele dava luz e caçava baleias jovens, desapareceram como areia na maré. Ao mesmo tempo, suas principais presas, como as baleias primitivas, migraram para águas polares geladas, onde o megalodon, adaptado ao calor, simplesmente não conseguia sobreviver. Ele era um predador de clima quente e o mundo esfriou. Mas não foi só isso. Enquanto ele lutava para se adaptar, surgiu um novo competidor, o tubarão branco moderno. Menor, mais ágil e capaz de viver em águas frias, ele começou a competir pelos mesmos recursos. E pior, surgiu também o Leviathan melvillei, uma baleia carnívora do tamanho de uma orca gigante, que caçava as mesmas presas e provavelmente competia direto com o megalodon. Ele não foi derrotado por um único inimigo, foi sufocado por uma tempestade de mudanças. O megalodon não morreu porque foi derrotado, ele morreu porque o mundo mudou. E ele não conseguiu mudar com ele. E isso não é só uma história antiga. É um alerta escrito em dentes fossilizados, em camadas de rocha e em dados científicos que ninguém pode ignorar. Nós hoje estamos aquecendo o planeta a uma velocidade assustadora, muito mais rápido do que aconteceu no fim do Plioceno. As baleias estão migrando, os recifes estão morrendo, as águas rasas estão em risco. E nós estamos olhando para o oceano como se ele fosse infinito. Mas o megalodon também achava que era. Você acha que um predador de 20 metros não conseguiu sobreviver no mundo moderno? Então por que acha que nós seres humanos conseguiremos? Esse monstro não foi abatido por um herói, foi abandonado pelo clima. E nós estamos abandonando o nosso próprio futuro com o mesmo descaso. Se você quer que o planeta não vire um museu de gigantes extintos, não espere por um salvador, seja parte da mudança. Se você curtiu esse mergulho no passado e quer saber mais sobre os gigantes que já viveram na Terra, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima!